Já pode. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à estreia da live do projeto Longe dos Olhos, Mais Perto do Coração, da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Eu sou Marilé Lopes, jornalista aqui da casa. A proposta desse projeto é oferecer acolhimento, informação, interação e suporte especializado para a comunidade escolar. E a live, com a participação de especialistas renomados, é uma das formas que a SME encontrou para oferecer apoio às pessoas que precisam. O tema de hoje é inteligência emocional em tempos de mudança. Sabemos que a pandemia do novo coronavírus tem causado prejuízos e impactos enormes na vida das pessoas. Além de prejudicar a saúde física, a Covid-19 pode afetar a saúde mental, ocasionando ansiedade, insegurança, medo, tristeza e outros sentimentos diante do isolamento social e das incertezas. Para conversar conosco sobre como compreender e lidar melhor com essas emoções, está aqui a coordenadora de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos sobre Suicídio, Cláudia Mourão, que muito nos honra por ter atendido ao nosso convite. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos a esse momento também. Aproveito para avisar que no decorrer o pessoal que está assistindo a live pode fazer as perguntas. Ao final, encaminharemos para a Cláudia responder ao vivo. Lembrando que temos um tempo a ser seguido, portanto, as perguntas que não puderem ser respondidas dentro desse período serão encaminhadas para serem respondidas posteriormente. Fique à vontade, Cláudia. Parabéns pela apresentação e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marilé. Então, eu quero oficialmente agradecer o convite, dizer que eu estou muito honrada de poder estar aqui hoje nessa live, né, estreando aí esse evento, e, enfim, todas as ações do programa. Agradecer a secretária, a Tatiana, pelo convite, e toda a equipe que muito, afinada, né, preparou com muito carinho esse momento, porque realmente estamos num momento de decisões internas, né, de autoconhecimento, porque acho que nunca vimos uma situação como essa antes, de estarmos tão isolados, né, distanciados socialmente e precisando estar muito mais em contato conosco. Então, eu queria dar as boas-vindas aos presentes e dizer que, nesse momento, essa live, essa webinário, que a gente vai chamar aqui, essa palestra, vai ser interativa. Embora vocês não possam, como a gente sabe, tem bastante gente, falar ao vivo, né, mas a gente vai pedir para vocês deixarem no chat qualquer pergunta ou qualquer comentário. E também queria dizer que essa apresentação ela vai ser interativa no sentido de que a gente vai buscar fazer aqui pelo menos 2 exercícios, para que a gente possa, de fato, levar para a prática, porque a gente está falando de uma inteligência que é uma inteligência que não é tangível, né? Não é a gente lê, mas a gente fala, mas como é que eu faço isso? Como é que eu administro a minha emoção? Como é que eu... O que é isso? Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já explodi. Quando eu vejo, eu já, sei lá, já tomei... Quando eu dou por mim, eu já realizei alguma ação. Então, a gente vai entender esse caminho e vai buscar esse centramento, esse autoconhecimento. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou compartilhar aqui para apoio uns slides, que é para a gente poder interagir juntos aqui e vocês acompanharem visualmente os slides, tá bom? Deixa eu colocar aqui ele numa posição maior. Pronto, aí vocês estão vendo aí, acredito, a imagem do cérebro, porque a gente vai falar exatamente do que acontece dentro da gente para que a gente reconheça essa inteligência que não é tão fácil de ser reconhecida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para vocês o seguinte: se você tivesse que dar, uma nota de 0 a 10,
quanto você entende das suas emoções? Você acha que você é um bom entendedor das suas emoções? Quando ela está chegando, você diz assim, eu já sei, eu estou ficando com raiva dele. Eu vou inibir essa emoção porque eu não posso demonstrar a minha raiva. Ou quando você vê a sua raiva já foi jogada, né, para o ambiente. Então, de 0 a 10, dei esse exemplo para você ver. Eu falei da raiva, mas pode ser qualquer outra emoção. De 0 a 10, quanto você entende as suas emoções? Não precisa responder, não. Só pensa. Responde aí para você. Você acha que você está mais próximo do 10, você entende bem o que acontece dentro de você diante de situações, ou você entende mais ou menos, depende da situação, tem situação que você sai da situação e diz assim, caramba, eu não entendi o que aconteceu, eu não falei nada demais e o outro saiu ofendido. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente está falando para trazer todo mundo para a mesma página. Muito bem. Colocou aí no seu caderninho ou do seu ladinho, de 0 a 10, quanto você entende as emoções? Então, agora, vamos entender a diferença de emoção e sentimento. Então, a primeira coisa importante de eu dizer para vocês é que a emoção é uma reação química do cérebro. Então, a gente não tem gestão sobre isso. Ela é causada por estímulos de fatores externos. Só que isso provoca internamente na gente alguma reação fisiológica. Por quê? Porque ela está no nível inconsciente. Então, um fator externo acontece, deflagra dentro de mim uma reação, e essa reação química me leva a ter reações fisiológicas que alteram o meu estado físico. Vou dar um exemplo. Quando você está diante de uma coisa muito boa, alguém chegou e trouxe uma notícia fantástica para você. Você tem uma sensação de alegria, os seus olhos, né, esbugalham assim de alegria, você bota um sorriso no rosto. Sabe, você começa com uma adrenalina, assim, de positiva, de entusiasmo, de movimento, você vibra, você quer pular, porque a coisa é tão boa que o teu corpo reage. Da mesma forma, quando você tem uma notícia triste, você desce, você fica mais para dentro, você tem um aperto no peito, você tem sensações corporais. Então, isso é a emoção se manifestando na gente. Importante dizer aqui que, às vezes, a gente quer negar as emoções. Não, eu não tenho raiva. Ou, não, eu não, tudo bem, eu vou perdoar, mas eu nunca mais quero ver. Tudo bem, tá, gente? Tudo bem isso, mas, assim, às vezes a gente nega a emoção. Sentir a raiva é necessário para a gente tomar a consciência. Aí vem a diferença para sentimento. Sentimento é quando eu observo essa reação química da emoção e nomeio o que aconteceu. Eu nomeio, eu dou nomes. Eu não sei se alguém já assistiu aquele filme das 5 emoções lá, que é divertidamente, né, que mostra através de um desenho as emoções, como se comportam. Mas é importante dizer que o sentimento, ele é um processo cognitivo. A gente torna a emoção consciente e aí a gente faz um juízo, uma avaliação daquela emoção. Mas vamos adiante, que vai ficar mais um pouquinho mais sensível para vocês e compreensível para vocês entender bem que um está junto com o outro, né? Eu preciso sentir a emoção para nomear o sentimento. E isso é autoconhecimento. Então, vamos adiante. Eu coloquei aí rapidamente 5 emoções: raiva, medo, tristeza, alegria e afeto, que são as 5 principais emoções que a gente vivencia aí no dia a dia. E não estamos deixando de vivenciá-las nesse momento que estamos. Então, quando a gente sente a raiva lá, tem a emoção da raiva, o efeito da raiva vem, ele é causado por um estímulo que é externo. Tem algo que eu não consegui resolver,
tem algo que eu não consegui transpor, é um obstáculo que eu não consegui transpor. E esse foi o estímulo que causou a minha raiva, ele foi externo. E isso vai gerar uma consequência física ou verbal. Ou eu vou ficar realmente num desequilíbrio da raiva com força física, ou eu vou para uma defesa verbal. E aí, dependendo, gente, do estilo de cada um, né, o traço de personalidade de cada um, eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que já aprendi muito, né, porque a gente vai evoluindo, graças a Deus, eu procuro, assim, buscar essa evolução. Mas eu sou uma pessoa muito reativa, sempre fui impulsiva, depois que eu falava é que eu via, e o meu tom não era um tom baixo, eu ia falando, e às vezes o gesto, sabe? Eu não sei se alguém também se sente de vez em quando assim. E eu vou trazer aqui para vocês um exercício que me ajudou muito a manter um eixo, um equilíbrio emocional. Eu não nego a raiva, eu não nego o medo, a tristeza, o que for, mas eu recebo isso hoje e o meu gatilho é essa respiração, tá? Então, eu dei o exemplo da raiva aí, o medo. Geralmente, quando você sente medo, é porque o estímulo externo que veio foi uma sensação de perigo. E aquilo ali está te ameaçando. Aí você sente a espinha, né? Arrepiar. Você tem como consequência lutar ou fugir. Isso daí são as reações que acontecem conosco. A tristeza, geralmente o estímulo externo é a perda. E a gente tem como consequência, ou a gente fica paralisado, ainda tomado por aquela tristeza sem reagir, ou a gente busca se recuperar, refletindo inversamente, buscando assim, qual é o lado bom disso? Eu sei que aconteceu isso, eu perdi alguém querido, ou eu perdi um emprego, mas como é que eu posso fazer para sair disso? Porque eu não posso viver assim eternamente. Então, é isso, você tem caminhos, escolhas para fazer. A alegria, a energia já é para cima, né? Conquista. E aí você já está ali com uma necessidade, se você quer contar para todo mundo, você já tem mais essa necessidade de aproximação, de celebração, a alegria te leva para cima. E o afeto, gente? Proximidade, conexão, compartilhamento, que é o amor mesmo. A gente fica conectado em níveis mais profundos. Essas são nossas emoções básicas, que são realmente estimuladas por alguma causa, né, muitas vezes externas, e o afeto, por exemplo, você de vez em quando você conhece alguém, você diz assim, ai, não sei, não gostei tanto. Você nem sabe por quê. Mas até que você vá conhecendo a pessoa, esse afeto às vezes vai desenvolvendo mais, aí sim você se conecta. Então, essas são as nossas emoções e nossos sentimentos. Coloquei aí só para a gente dar uma contextualizada. Mas vamos conhecer agora, falando da inteligência emocional, o pesquisador que trouxe os 5 pilares da inteligência emocional, também conhecida como IE, né? Inteligência emocional. Ele diz que esses são os 5 pilares da inteligência emocional. O nome dele é Daniel Goleman, ele é um pesquisador, um estudioso, um professor universitário que ficou investigando esses pilares. Ele diz que a gente pode ter um autoconhecimento dessa inteligência, já que a gente tem a inteligência matemática, a inteligência artística, a inteligência musical, a inteligência interpessoal, então as outras, a inteligência da natureza, a gente também tem uma inteligência que é a junção da inteligência intrapessoal, eu comigo mesmo, e interpessoal, eu com o outro. Reparem que nesses 5 pilares, os 3 primeiros são eu comigo mesmo. Eu tendo autoconsciência das minhas emoções, eu autorregulando as minhas emoções e eu me automotivando. As outras 2 já são de empatia, de me colocar no lugar do outro, e as habilidades sociais, de me relacionar no trabalho, na família, no social com o outro. Vamos passar aqui agora por elas rapidamente, e aí na automotivação eu vou dar um exercício e no controle das emoções também eu vou dar um exercício. Então vamos ao primeiro. Autoconsciência emocional
é a capacidade de conhecer nossas próprias emoções. Sabe aquilo que eu estava dizendo? Sentir raiva, mas por quê? Às vezes eu não paro para pensar, eu vou no instinto daquela descarga e reajo. E quando eu vejo, já falei o que não devia falar, ou já agi de uma maneira em que as pessoas me olham e dizem: Cláudia, caramba, você saiu do equilíbrio. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Nossa, fulano saiu do equilíbrio. Não necessariamente eu fui violenta fisicamente com alguém, mas, às vezes, verbalmente você pode ser. E aí, gente, vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, né? A minha primeira formação, lá atrás, é pedagogia, educação, né? E a minha segunda formação de origem é fonoaudiologia, que é a ciência da comunicação humana. Então, quando a gente domina isso, e eu sou muito procurada porque as pessoas têm medo de falar em público, aí elas buscam isso porque travam na fala. Por isso que eu comecei a estudar inteligência emocional, porque antes de estar na fala, está dentro da gente. Então, essa autoconsciência emocional é a capacidade de eu reconhecer as emoções. Quando você tem essa consciência desses sentimentos, as suas decisões são melhor embasadas. Então tá, Cláudia, beleza, bacana, lindo, mas me fala como é que eu consigo isso. Porque quando eu vi, eu já falei, quando eu vi, eu já explodi, quando eu vi, eu já ignorei, eu já fiquei... Olha, gente, eu conheci uma pessoa que ficou sem falar com um colega de trabalho mais de 10 anos. Isso não é... Eu falei assim, não acredito. Mais de 10 anos. E num evento, nós fomos fazer uma dinâmica, eu não conhecia ninguém, eu fui contratada para fazer a dinâmica, eu coloquei uns papeizinhos, e eles tinham que tirar os papeizinhos e seguir as orientações. Eu só tinha uma lista de nomes. E eu coloquei ali, fulano, eu não sabia quem ia tirar o papel, eu dizia assim, procure fulano e Beltrano, porque aí se a pessoa tirasse o nome dela ali, ela tinha uma segunda opção. Então, procure fulano ou Beltrano e dê um abraço de boas-vindas nele. Procure Beltrano e Cicrano e avise a ele qual é a sua expectativa para esse trabalho. Então, tinha várias consignas assim. E aí eu observei que uma senhora pegou um papelzinho, aí ela fecha o papelzinho, aí ela abre o papelzinho, aí ela fecha o papelzinho, aí ela resolve que ela vai seguir o que está ali. E seguir o que está ali seria falar com a pessoa que ela não falava há 10 anos. Eu não conhecia a empresa, eu não conhecia a instituição, eu fui contratada, eu só peguei a lista e fiz a dinâmica. E aí, quando ela bateu no ombro da pessoa, e a pessoa virou assim, olhou para ela e disse... Sabe, olhou para ela assim, aí ela foi e seguiu o que estava ali, que era dar um abraço na pessoa. Passados dias do treinamento, ela veio para mim e disse assim, Cláudia, você sabia quando você colocou aqueles papeizinhos? Eu falei, não, a única coisa que eu sabia é que tinha uma lista, porque depois é que ela me contou essa história, né? Mas ela falou, a gente trabalha já há mais de 15 anos nessa empresa, e a gente simplesmente parou de se falar por uma bobagem que nem ele sabe, nem eu sei. E naquele treinamento eles começaram a entender quantos anos eles ficaram sem se falar. Isso é um caso verídico, eu vivi, e às vezes eu falo, não posso acreditar que 10 anos foram passados sem uma pessoa poder chegar para outra e perguntar o que aconteceu. Então, isso passa por essa autoconsciência emocional. Primeiro passo, gente... Nomeie as emoções. Vou botar logo os 3, que aí quem quiser anotar, nomear as emoções. Qual é a emoção que eu estou sentindo agora? É raiva? É desprezo? Eu estou sentindo nojo? Eu estou sentindo aversão àquela pessoa? Vai respirar com a respiração que eu vou ensinar e vai fazer 3 momentos dessa respiração. Só vai tomar decisão depois que entendeu qual era o sentimento. Que você vai ver com a prática, você vai começar a ter isso, você vai tomar decisões melhores. O segundo item aí é interromper reações impulsivas. Esse eu uso muito, porque até hoje, gente, 53 anos que eu tenho, e meu marido, eu digo que ele deve me amar muito mesmo, porque eu sou muito impulsiva. E aí, hoje eu tenho aplicado muito, sabe? Eu tô realmente vendo o resultado que isso dá.
mas quando eu já vou no ímpeto, sabe? É minha natureza. E aí opa, Cláudia, interromper, eu falo comigo, interromper as reações. Aí eu respiro com a base do diafragma, que eu vou ensinar agora para vocês, e aí eu falo com ele, a minha voz já dá um tom um pouquinho mais adequado. E agora, nessa semana, nessas últimas semanas de pandemia, tem sido um desafio, gente, porque qualquer coisa me irrita, e é isso que eu estou trabalhando em mim. Eu estou falando de mim, que é mais fácil falar de mim. Eu não sei, cada um aí vai ter o seu ponto para pensar. Quando você ficar com qualquer irritabilidade, você vai acionar esse músculo que eu vou mostrar agora e pronto, você vai ver como você sai daquela primeira reação e volta para o seu centramento. Então, interromper as reações impulsivas. Por praticar meditação, eu confesso que eu levei um tempo para começar uma meditação, digo assim, de uns 5 minutos. Porque quem é muito agitado, muito ansioso, tem mais dificuldade de se concentrar. É uma prática. Não precisa virar um expert em meditação. O praticar meditação é estar próximo a você. Hoje, a gente tem muitas ofertas aí. O mindfulness, que é a atenção plena, e outras modalidades. Então, procura algo. É uma leitura? É uma oração? O que você se sente bem? Vai para o seu cantinho, vai fazer a respiração que eu vou mostrar agora, que é super simples, e aí você vai ter condição de ampliar sua consciência emocional. 3 dicas aí, então. Nomear as emoções, interromper as reações impulsivas e praticar a meditação, ok? Vamos para o segundo. Controle emocional. Será que a gente consegue? Mas você, Cláudia, acabou de dizer que a emoção é uma descarga química que a gente não consegue, quando ela já veio, a gente consegue nomear. A gente consegue racionalizar e transformá-la em sentimento. É essa regulação aí que eu estou me referindo. É como você vai controlar as emoções na situação que você está vivendo. Quando você se sentir pressionado, respira com o apoio do diafragma. Gente, eu acho que eu não conheci ninguém mais ansiosa do que eu, né? A gente sempre acha que o nosso problema é maior. Mas eu sempre fui muito ansiosa, sabe? Assim, de querer antecipar tudo. E essa respiração mudou realmente a forma que eu interajo hoje. E aí, a gente vai olhar de maneira mais realista. Quais são as maneiras de resolver essa situação? Pensar primeiro. Então, tive a reação? Congela a cena, como se você estivesse vendo um filme. Congela. Sai de você assim, como se você estivesse num drone e olha, o que está acontecendo nessa situação? Porque a gente, quando toma decisão envolvida pela situação emocional, a gente se arrepende muitas vezes depois. Então, quando você para a cena, interrompe a discussão, por exemplo, respira, você consegue oxigenar mais e pensar numa situação para poder agir. Eu vou falar aqui não sei quantas pessoas vão lembrar dessa jogadora. Quem lembra da jogadora de basquete Hortência? Ela era do basquete, sabe? Há muito tempo atrás. Gente, eu já falei que eu tenho 53 anos. Então, eu me lembro bem da Hortência. A Hortência fazia muito bem esse controle emocional no momento em que ela sofria uma falta. Quando ela sofria uma falta e ela precisava fazer o ponto, quem lembra, ela fazia assim, ela ia para o lugar da falta, né? E ela olhava para o objetivo dela, que era a cesta. Aí tinha uma porção de gente lutando contra, vaiando ela para ela errar. O que ela fazia? Aí ela se conectava com ela. Ela respirava, ela dava uma respirada, ela fazia assim, ó. Quando ela abria o olho, ela só via a cesta e a bola. E ela não ouvia mais nada. Ela se concentrava naquilo, ela jogava, e na maioria das vezes ela acertava. Por quê? Porque ela teve essa autorregulação antes de agir. O que acontece quando a gente não tem inteligência emocional, ou quando a gente não está atuando com a inteligência emocional, é que a gente age e depois pensa. Aí já foi, né? Mudar o que o outro sentiu, né? Igual palavra. Uma vez que eu já falei uma porção de coisa, é como flecha que eu mandei.
Então, nesse momento que a gente está realmente mais sozinho, mais enfadado, é momento para a gente estar com a gente, sabe? Se autoconhecendo, olhando para dentro. Chegou a hora da respiração do diafragma. Então, é o seguinte, gente, agora, vocês estão vendo aí, nessa imagem, um movimento de uma parte mais grossinha na base dos pulmões. Esse é o músculo do diafragma. É um músculo que separa o nosso tórax do nosso abdômen. Quando ele desce, é porque o ar entrou nos pulmões. Quando ele sobe, é porque o ar saiu dos pulmões. Então, é essa respiração que eu quero ensinar para vocês agora. Eu vou sair rapidinho aqui da tela, só para eu levantar aqui, para mostrar para vocês. Vocês vão poder fazer o exercício que eu vou sugerir para vocês, sentados ou de pé. Inicialmente, eu recomendo que vocês façam em pé. Deixa eu empurrar minha câmera aqui, que eu vou levantar. Olha só. Separando aqui, ó, o nosso tórax do nosso abdômen, existe um músculo aqui nessa região da costela, ó, costela. Se você estiver aí na sua casa e puder levantar, levanta, coloca, abre um pouquinho a perna para que você possa ficar numa posição do eixo corporal, queixo paralelo ao solo. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar a mão na altura aqui da costela para que você entenda conscientemente a respiração. Então, quando o ar entra, preferencialmente pelo nariz, mas se você tem rinite, sinusite, tudo bem, deixa ele entrar pela boca, não tem problema. Mas o nariz vai aquecer o ar e colocar ele para dentro na melhor condição que tem. Então, o que você vai fazer para tomar consciência dessa respiração? Não vai fazer barriga. As pessoas falam assim, é o da yoga. Gente, é a respiração natural do ser. A yoga, ela foca mais no abdômen. Não tem problema, mas o que eu quero agora é que vocês foquem aqui, ó, na costela. Colocou o dedo na costela, você vai sentir o movimento que eu vou falar. Quando você fala, o ar sai. Quando você coloca o ar para dentro, é a inspiração. Então, olha aqui na altura da minha mão, o que vai acontecer comigo. Observa que eu não vou fazer aquele movimento que o médico fala. Respira fundo. Que a gente levanta ombro. Vai mexer o pulmão, mas vocês vão ver um movimento aqui na altura da minha cintura. Olha só. Aqui eu ganhei ar, meu diafragma desceu e meu pulmão expandiu. Aí eu tenho ar para falar com uma voz firme, saudável, sem ironia, sem agressividade. Sabe aquela voz que eu vou falar por mim? Eu falarei assim, o que foi? Gente, eu não sou do mal não, tá? Mas assim, na hora que eu reajo, hoje eu já tenho essa consciência de mim. Então, quando eu estou irritada, que é despertado um sentimento, assim, de irritação, de raiva, o que eu faço? Hoje eu não boto mais a mão, eu já sei, mas eu me encho de oxigênio. E aí, quando eu emito voz, a minha voz, ela está neutra. Eu consigo ter um diálogo bem mais saudável. Uma conversa que o outro não se sente o quê? Não se sente agredido, ou então a minha voz realmente passa aquilo que eu quero que passe. Não é quantidade. Pode fazer sentado? Pode. Mas no começo eu peço para você fazer em pé, para você perceber. Como eu falei para vocês, como eu sou fonoaudióloga, eu peço para vocês fazerem o exercício sonorizando. Quando você botar para dentro, ó, inspirou, solta no. Respira normal, porque cansa, porque você está colocando mais oxigênio para dentro. Normal, eu digo assim, no seu modelo. Aí concentra de novo, faz de novo com o diafragma, com a concentração do diafragma. Agora solta com.
Observa aí, gente, o seguinte, coloca a mão aqui na altura da laringe, da garganta de vocês, e sonoriza com S, ó. Deixa a mão aí, agora faz com Z. Tem diferença? Você vai ver que tem. Na hora do Z, que é um fonema sonoro, é um fonema vozeado, tem uma vibração das cordas vocais que aquece a sua voz. Então, você vai ter voz para sustentar uma conversa de conflito, sim, se ele existir. Só que de uma maneira controlada. É a sua autorregulação do seu controle emocional. E ainda por cima, vai ficar com uma voz firme. Faz o exercício, porque eu tenho absoluta certeza, como fonoaudióloga que sou, que vocês vão conseguir ter voz para dizer, e aí escolha um repertório de palavras sem ser ofensivo, né? Que possa despertar no outro um diálogo. Esse é um desafio. Espero que aprovem aí o exercício, tá bom? Vamos caminhar para a gente falar das outras que faltam. A automotivação é a capacidade de encorajar a si mesmo, utilizar suas emoções, seus sentimentos a serviço das suas metas. Então, seja no trabalho, gente, no ambiente de trabalho, imagina, se em casa a gente já tem desafio, que vive com as pessoas numa intimidade maior, no trabalho, que a gente foi criado com valores diferentes, com percepções diferentes, é muito mais difícil administrar. Então, se a gente tem respeito pelas diferenças e tem autocontrole, a gente fica mais automotivado, sempre de maneira consciente. E aí, qual é o exercício que eu queria dar para vocês? Anotem esse nome que eu vou falar agora, porque tem muito vídeo sobre a PNL, Programação Neurolinguística, principalmente para quem é educador, que trabalha com isso, são recursos maravilhosos para as nossas aulas, para a gente poder realmente respeitar as diferenças dos nossos alunos. E para a automotivação, eu queria que você percebesse qual é o seu estilo e encontrasse uma âncora positiva. O que é isso? Algo que na hora te lembre de, poxa, se eu estou ficando desanimado, sem paciência, eu falo, opa, deixa eu buscar minha âncora aqui para eu ter um novo respiro aqui de motivação. Então, olha, segundo a PNL, nós temos pessoas que são mais visuais, ou seja, aquelas pessoas que para elas tudo tem que ter texto, tem que ter imagem, tem que ter algo visual. Tem pessoas que não precisam do visual, elas são auditivas, elas gostam do som. Por exemplo, nessa live aqui, pode ter gente que está se beneficiando muito com os slides, porque são pessoas visuais, que precisam ter o que eu estou falando escrito. O auditivo, ele não precisa nem estar vendo, ele só está ouvindo, que ele já está registrando isso. E o sinestésico, ele quer ver, quer ouvir, quer ver minha expressão, ele quer sentir. O sinestésico é aquele do toque, das sensações. Esse vai buscar sempre se apoiar em alguma coisa. Puxa, a Cláudia falou que ela é ansiosa, eu também sou. Então, a gente fez o quê? Uma sintonia aí pelo lado sinestésico, sabe? Então, assim, ela é ansiosa, ela respira, às vezes ela vai na frente. Então, é mais ou menos isso o sinestésico. O sinestésico gosta de tocar pessoas, de abraçar. E o sinestésico, gente, está sentindo muita falta disso nesse momento que a gente está mais longe, está mais no distanciamento. Mas no vídeo ajuda, mas não é a mesma coisa que abraçar, né? Mas a gente vai se adaptando. Então, qual é a ideia de você usar o seu canal principal? Nós temos os 3, mas você vai ver que um ou outro você tem mais forte. Então, qual é a ideia? A ideia é que você veja qual é o seu estilo, e eu falo por mim, eu sou mais auditiva sinestésica do que visual. Então, o que eu faço quando eu estou, assim, numa situação difícil? Quando eu acordo, faço lá meu ritual normal da minha prática,
e depois eu vejo que eu estou assim, meu dia não está legal ainda, eu procuro uma âncora positiva. Como eu sou sinestésica, eu aperto a mão, assim, eu aperto aqui o fundo da mão e fico aqui comigo, sabe? Meio que perto de mim. Eu digo que quanto mais perto de você fica, melhor você interage com o outro. Se você é mais visual, pega uma imagem que te leve, sei lá, para um lugar, que você sinta mais paz, mais tranquilidade. Se você é auditivo, coloca uma música, um som, ou liga para uma pessoa que você sabe que vai te tranquilizar com aquela voz, com aquelas palavras. Então, assim, use um dos recursos da PNL, da Programação Neurolinguística, que são os nossos canais sensoriais, encontre âncoras positivas, mas você precisa ter esse autocontrole para se automotivar. Não esperar que seja externo, porque a gente sabe que muitos fatores externos nos desanimam. Às vezes a gente vê as notícias, a gente fala, não quero mais ver TV, porque a gente só ouve coisa que não é legal e tal. Ok, a gente precisa saber que isso está acontecendo, mas quanto é que eu vou deixar isso me deprimir ou me deixar mal? Que saídas eu tenho? O que eu posso fazer? Qual a minha parte no processo? O que eu posso fazer para ajudar alguém? Para ajudar meus alunos que estão em casa? Que opções eu tenho? Usar a nossa criatividade, usar a nossa automotivação. Então, esse é o terceiro pilar. O quarto pilar é a empatia, que é a capacidade de eu sintonizar com os outros. Veja, até agora, eu cuidei de mim para poder estar junto do outro agora. Então, agora eu consigo entender meu aluno melhor, entender o outro professor, ou o outro tio lá da escola, ou o outro supervisor, que não teve condições e que está com alguns problemas diferentes dos meus, sem julgar. Baixar as barreiras do julgamento, dizer, também... Tudo bem, está sem trabalhar, perdeu emprego, tem que procurar alguma coisa. Quer dizer, julgamento a gente faz, a gente é ser humano, a gente só precisa se colocar no lugar do outro. E se fosse eu, né? Como é que será que eu estaria? E aí vem a escuta ativa. Escutar ativamente é ouvir não só as palavras, como também o silêncio. Às vezes você vai ligar para uma pessoa, e ela começa a falar. Não adianta você cortar e dizer, mas espera aí, também comigo aconteceu isso, você não sabe, ontem, sabe, a pessoa está precisando falar. Então, em alguns momentos, você fica em silêncio, em alguns momentos, você vai observar que o outro fica em silêncio para te ouvir, porque você está precisando colocar para fora o que está aí dentro de você. Isso é uma prática que deveria acontecer com todos os dois lados na comunicação, né? O emissor, o receptor, e depois invertem os papéis. Mas, se você que está aqui hoje já sabe que escutar ativamente é uma ação importante, pratique, comece em casa. Comece com o filho, com o marido, com a sogra, com a mãe, com aquelas pessoas, principalmente, que te desafiam. Com a pessoa que é fácil, é tranquilo ouvir, mas vai ouvir aquela que você às vezes se irrita. Fica ali na respiração, faz um exercício, porque isso é que vai fazer a sua capacidade de empatia melhorar, tá? Agindo com empatia, aumentamos a capacidade de nos relacionarmos melhor. E o último, gente, habilidades sociais, que é a capacidade da gente interagir bem com os outros. Atenção a isso. Interagir bem não significa fazer ali, sabe, aquela coisa de só ficar dizendo aceitando tudo que o outro diz, não. É entrar realmente também em conflito. Conflito não é ruim como parece. Ele só é ruim quando ele não é um conflito de ideias, quando ele é um conflito pessoal. Ela está falando isso porque ela quer puxar meu tapete, que ela quer me ferrar ali na situação. Não. Quando o conflito é assim, realmente, aí é um conflito que é melhor você esperar um momento de ter o diálogo. Mas quando é um conflito de ideia, poxa, você teve essa ideia, olha, eu penso diferente de você. Escuta só, a minha ideia é essa. A sua, pelo que eu estou vendo, pode ser que dê certo, mas hoje
Talvez não, daqui a algum tempo, sabe? Aí tem um diálogo, não desmerecendo a ideia, simplesmente colocando um outro ponto de vista. Então, a habilidade social é capacidade de interagir com respeito. E a empatia vai ser um recurso fundamental nessas habilidades sociais. Ao se conectar com o sentimento do outro, aí você compreende ele melhor e aí o entendimento melhora, né? Você entende até o que o outro está sentindo. Há uma coisa chamada rapport, que é o estabelecimento de sintonia. Você já não sentiu isso quando você está falando com uma pessoa que você não quer que acabe a conversa, porque parece que vocês estão assim tão sintonizados, ao passo que quando você está com algumas pessoas que não fazem questão de entender ou de ouvir, que te corta o tempo inteiro, você quer mais é interromper aquela conversa porque aquilo ali não deu certo. E eu queria, então, chamar a atenção para essa modalidade que agora está sendo utilizada nas escolas, inclusive fazendo mediação de conflitos. A gente até tem um programa, né, que foi muito apoiado aí pela secretaria também, que a gente utilizou bastante a comunicação não violenta. O que é? O nome pode parecer forte, né? Comunicação não violenta, mas é que é uma tradução mesmo. O autor desse livro, que é o Marshall Rosenberg, ele vivia num lugar que tinha muita guerra de gangue mesmo, nos Estados Unidos. E ele começou a ver que essas pessoas que faziam essas violências, né? Tiravam vida, batiam, essas pessoas não eram ouvidas, não eram compreendidas. E ele começou a fazer um trabalho voluntário de diálogo com essas pessoas. Gente, vale muito a pena, quem gosta de ler. Acabei de receber de um aluno dizendo que esse livro está disponível em PDF. Eu não fui na internet olhar, mas acho que agora, por conta da pandemia, muitos livros foram liberados em PDF, né? Parece que esse tá. Vale muito a pena. É um livro muito gostoso de ler, com muitos exercícios, de que você vai poder ter exemplos do que acontece no dia a dia, inclusive no ambiente escolar. Ele traz alguns exemplos. Então, a comunicação não violenta, e não só com os alunos, hein, gente? Entre colegas, porque a gente não tem afinidade com todo mundo, gente. Quisera que tivéssemos, mas não temos. Não importa, eu não preciso ser o melhor amigo do meu par, do outro professor, do supervisor pedagógico, não preciso. Porém, eu preciso lidar bem, porque eu passo muito tempo ali, lidando com eles, né? Como é que é isso no ambiente profissional? Então, eu preciso usar as técnicas da CNV, que é a comunicação não violenta, de ouvir o outro, de praticar empatia, de fazer perguntas para testar o entendimento e de se posicionar com assertividade. Assertividade é a capacidade, não é acerto. Assertividade é afirmação, é a capacidade que eu tenho de dizer o que eu penso e sinto. Olha agora, hein, gente? Sem constranger o outro. De novo, assertividade é a capacidade que eu tenho de dizer o que eu penso e o que eu sinto sem constranger o outro. Então, se o outro sabe que eu sou totalmente emocional e que não sei dizer não, ele me pede tudo, porque ele sabe que eu não sei dizer não e que eu vou dizer sim para tudo. Aí depois eu fico virando noite para entregar o que eu me comprometi para o outro não ficar chateado, e aí eu me maltrato. Possivelmente isso acontece com alguns que estão aqui nos ouvindo. Acontece muito comigo, ainda. Já estou bem melhor, mas é uma natureza da gente. Então, a gente precisa dizer, fulano, não consigo te atender nesse momento. Tem alguma outra forma de eu te ajudar sem ser fazendo isso? Então, tudo é forma. Eu, como fonoaudióloga, eu acabei de defender uma dissertação há 3 anos atrás, né, de mestrado, que era a comunicação do líder e do liderado. Então, é assim, o que eu medi? Se a forma de comunicação do líder tinha impacto no desempenho e na motivação do liderado.
Vocês acham que tem? Tem, tanto para o bem quanto para o mal. Quando o líder é um líder muito resolutivo, parceiro, servidor, que escuta, que está junto, que pede a opinião do time, o desempenho é melhor, mas a motivação é infinitamente alta, muito mais alta. Ao contrário, o desempenho acontece, porque as pessoas precisam entregar e são responsáveis, mas a motivação é muito baixa, porque é um líder opressor, um líder que diz assim, faz porque eu estou mandando, cumpre ordens, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e você não tem nem chance de dizer, olha, no meu ponto de vista, se a gente tivesse essa outra opção aqui, poderia ser melhor, porque ele não abre uma liderança democrática. Isso acontece. Então, como é que a gente pode usar a comunicação não violenta para isso? Mas não posso ficar aqui não, gente, senão eu falo disso aqui o tempo inteiro. Bora caminhar, porque tem uma historinha para fechar aqui, para a gente abrir para as perguntas, tá? Então, recomendações sobre a empatia e a habilidades sociais. Pratique a escuta ativa. Exercício para você fazer assim que terminar essa live. Com certeza você tem um amigo, ou você tem um parente, ou mesmo dentro da sua casa, tem alguém com a qual você entra em conflito muitas vezes, assim, de se estressar. Não é para praticar escutativa com aquela pessoa que é assim com você, ó. Ah, é afim, afinidade ótima, vou fazer com a minha irmã que me entende. Não. É para fazer com aquela pessoa que te desafia, que você não tem paciência, porque ela é prolixa demais, talvez, ou porque ela dá uma volta e não diz. Ali você vai respirar em cada momento que você falar assim, anda, direto ao ponto, anda, tô com pressa, sabe? Não, você vai ouvir pacientemente e vai fazer o exercício. No final, veja se você realmente conseguiu praticar a escuta. Senão, não é escuta, né? Aprenda a CNV, que é a comunicação não violenta. Não é o fórum aqui, mas existem alguns cursos sobre a comunicação não violenta no mercado. Aplica na prática, e principalmente no ambiente que você tem mais facilidade de sair do controle. Só rapidinho, para não perder aqui essa linha da comunicação não violenta, ela não é resumida só nesses 4 pontos que eu vou falar agora, tá? Mas já ajuda você. O primeiro ponto da comunicação não violenta é você observar. Então, é como você dissesse assim, ó, eu vou falar o que aconteceu aqui, eu com meu marido, né? Então, eu falo para ele, marido, observei, olha só, hein? Observei que eu te pedi para colocar o lixo lá fora e você não fez. Eu não estou julgando, eu estou trazendo um fato observado. Eu não entendo, porque antes eu diria assim, caramba, te pedi 10 vezes para botar o lixo lá fora e você não botou. É isso mesmo que eu mereço, né? Tudo em cima de mim. Essa era eu antes da comunicação não violenta. Exercício, gente. Marido, observei que para colocar o lixo lá fora e você não colocou. Aí vem o segundo ponto, né? Então, o primeiro é a observação, o segundo é a necessidade. Então, você fala assim, primeiro é o sentimento. Como é que você se sente? Puxa, eu me sinto muito cansada, porque eu estou fazendo a comida, eu estou limpando a casa, eu me sinto muito cansada. Aí vem a necessidade. Por isso, eu gostaria que você me ajudasse colocando o lixo lá fora. Aí vem o pedido. É possível você fazer? Obrigada. Percebe que eu passo por 4 pontos, eu observo o que aconteceu, eu falo o meu sentimento, não o dele, o meu, eu falo a necessidade que me levou a pedir isso para ele, por isso eu estou tendo essa conversa com ele, e faço o pedido novamente. Então, a comunicação não violenta ajuda a gente a falar o que precisa ser falado de uma maneira que o outro não se sinta de maneira nenhuma ofendida. Agora, se ele se sentir, porque você não tem gestão sobre o outro, ok, respeita. Faz uma vez, não desiste.
porque em algum momento o outro vai ver que você está fazendo um esforço para passar. Estou falando desse exemplo do lixo, porque a gente está em casa, né, gente? A gente está fazendo tudo, pelo menos eu acho. Mas isso você pode levar para o ambiente do teu trabalho, escola, organizações que você trabalha, qualquer ambiente que você esteja. A CNV cabe para tudo. A gente treinou crianças para falar umas com as outras e mediar conflitos entre os colegas, para você ver como a comunicação não violenta é uma ferramenta fantástica, tá bom? Quando você estiver num diálogo com a sogra, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o filho, olha para a pessoa. Se tiver no vídeo, olha para a pessoa, faz contato visual, demonstra, larga o celular no momento, se entrega genuinamente para aquela conversa, porque é isso que vai ajudar. Gente, a gente não vai ter o mundo como era novamente. A gente já está buscando se adaptar ao novo. As mudanças são externas, mas para eu lidar com as mudanças externas, eu preciso fazer uma reforma interna. Em como eu reajo às situações do externo. Então, não tem receita de bolo, tem autoconhecimento e alguns exercícios como esses que a gente viu aí, tá? Coloquei aqui 2 recomendações de leitura, quem quiser aprofundar na inteligência emocional. Tem um aqui que é inteligência emocional no trabalho, como aplicar os conceitos revolucionários da IE nas relações profissionais, reduzindo o estresse, aumentando a sua satisfação, eficiência e competitividade. E o outro é do Goleman, inteligência emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. 2 leituras aí interessantes que nos ajudam a praticar um pouco mais do que nós falamos aqui nessa live. E eu vou fechar oficialmente contando para vocês essa história do princípio 90-10. E aí, gente, eu fico à disposição para a gente conversar um pouco, acho que a gente vai ter tempo sim, já tá, faltam 10 minutos, aqui eu levo mais uns 3 minutinhos, e aí a gente abre para perguntas e para conversar, tá bom? Eu não sei se alguém já ouviu falar no princípio 90-10. De antemão, eu agradeço uma grande colaboradora que eu tive, parceira de trabalho, que me apresentou o princípio 90-10 há um tempo atrás, há muitos anos atrás, e depois eu vim a ler no livro do Stephen Covey, que é um livro que vocês já devem também ter ouvido falar, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que agora tem até ele em formato bolso, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele traz, em alguns momentos, essa questão do princípio 90-10. Então, para resumir, eu fiz aqui no modelo de contação de histórias, que aí vocês até, se quiserem usar à disposição aí, tá? Para poder contar, até mesmo nos ambientes de vocês, enfim. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, que 10% da vida estão relacionados com o que acontece com você, né? Com o que passa dentro de você. Os outros 90% da vida estão relacionados com a forma como você reage ao que se passa com você. Como? Como é que isso acontece? O que isso quer dizer? 10% nós não temos controle. É o imponderável. É um vírus que chega aí e que assola o mundo. A gente não controla isso. Mas 90% é como eu vou reagir ao que está se pintando aí fora. Então, a decisão é nossa. Nós decidimos. Agora, vamos ver como. Com a nossa reação. Vamos ver aqui a historinha. Exemplo. Você está tomando café da manhã com a sua família. Sua filha, ao pegar a xícara, deixa o café cair na sua camisa branca de trabalho. Você não tem controle sobre isso. O que acontecerá em seguida será determinado pela sua reação. Então, você se irrita, repreende severamente a sua filha e ela começa a chorar. Você censura sua esposa por ter colocado a xícara muito na beirada da mesa e tem prosseguimento, uma batalha verbal. Contrariado e resmungando, você vai mudar de camisa.
Quando volta, encontra sua filha chorando mais ainda e ela acaba perdendo o ônibus da escola. Sua esposa vai para o trabalho também contrariada. Você tem que levar sua filha de carro para a escola. Como está atrasado, dirige em alta velocidade, é multado. Depois de 15 minutos de atraso, uma discussão com o guarda de trânsito, uma multa, vocês chegam à escola onde sua filha entra sem se despedir de você. Ao chegar atrasado ao escritório, você percebe que esqueceu a sua pasta. Seu dia começou mal e parece que ficará pior. Você fica ansioso para o dia acabar e quando você chega em casa, sua esposa e sua filha estão de cara fechada, em silêncio e frias com você. Pense, por que o seu dia foi péssimo? Opção A, por causa do café? Opção B, por causa da sua filha? Opção C, por causa da sua esposa? D, por causa da multa de trânsito? E, por sua causa. Pensem aí. A resposta é a letra E, por causa da sua reação ao acontecido no café da manhã. Você não teve controle sobre o que aconteceu com o café, mas o modo como você reagiu naqueles 5 minutos foi o que deixou o seu dia ruim. Veja como a mesma situação pode ser diferente de acordo com a sua reação, usando a inteligência emocional. O café cai na camisa, sua filha começa a chorar, e então você diz a ela gentilmente: tudo bem, querida, você só precisa ter mais cuidado. Depois de pegar outra camisa e a pasta do trabalho, você volta, olha pela janela e vê sua filha pegando o ônibus. Dá um sorriso, ela retribui, dando adeus com a mão. Notou a diferença? Duas situações iguais que terminam muito diferentes. Por quê? Porque os outros 90% são determinados pela sua reação. Aqui temos um exemplo de como aplicar o princípio 90-10. Se alguém diz algo negativo sobre você, não leve a sério, não deixe que os comentários negativos te afetem a ponto de você reagir de uma forma que não deveria, né, para o seu dia ficar arruinado. Como reagir a alguém que atrapalha você no trânsito? Você fica transtornado, golpeia o volante, xinga, sua pressão sobe, a raiva te deixa transtornado? Isso não funciona. Use a sua energia a seu favor e a utilize de modo a resolver os problemas e não para aumentá-los. Estressar-se só piora as coisas. Agora que você já conhece o princípio 90-10, utilize-o em seu dia a dia. Você se surpreenderá com esse uso, tá? Os resultados. Isso poderá mudar a sua vida. Pessoal, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada pela atenção, né? Quem ficou aqui até o final. Espero que, de alguma forma, esse passo a passo aí dos 5 pilares possam ajudar vocês. E a gente aí tem uns minutinhos para as perguntas. Mari, eu acho que você pode passar algumas, né? Se tiver aí, para a gente responder. Acho que eu não estou ouvindo a Mari. Deixa eu... Em primeiro lugar, agradecer a excelente palestra. Eu vi pela tamanha interatividade das pessoas. Muita gente se identificou com o que você falou. E em pouco tempo, você deu uma verdadeira aula de como controlar as nossas emoções. E realmente está de parabéns, tá? A gente recebeu aqui várias perguntas. E algumas delas a gente vai fazer aqui da Beatriz Lima. Qual a importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho? Essa pergunta, nossa, é tudo, porque no ambiente de trabalho é onde a gente é mais desafiado, é onde a gente mais guarda as coisas, olha só, guarda, muitas vezes não se posiciona por causa das hierarquias e acaba, às vezes, se você é um líder, né, de uma equipe, ou se você tem um grupo ali que você coordena, você acaba saindo lá
de uma reunião que você não pôde falar porque você se sentiu com raiva, não controlou ali, né, a sua emoção ali, e acaba jogando isso em cima de outras pessoas. Então, o ambiente de trabalho, a partir de agora, com a inteligência emocional, pode ser usada a comunicação assertiva. A inteligência emocional, ela é fundamental. Entendi que o meu chefe está me mandando fazer uma coisa que eu não quero fazer. Mas espera aí, antes de julgá-lo, antes de, sabe, deixa eu analisar. O chefe, me explica melhor, qual é o objetivo? Ah, não, é porque eu quero. Tá bom, já entendi, mas eu só quero entender melhor. Sabe, se você começar a tentar colocar ali e também se posicionar, olha, você me pediu esse trabalho e me pediu aquele outro de ontem, eu estou no meio dele. Posso negociar aqui um tempinho maior para te entregar esse segundo? Eu não tenho nada contra fazer. Embora eu acho que isso aqui poderia ser feito no segundo momento. Mas ok, eu posso fazer. Então, você vai aprender a negociar, a se posicionar usando a inteligência emocional. Não adianta ficar com raiva porque ele te entubou, a palavra é essa, aquele trabalho, ou porque o teu colega te cortou na reunião. Você fala, dá licença. Eu gostaria de colocar minha opinião, é possível? Muito obrigada. Sabe, se não for, ok, eu tenho uma opinião, eu queria deixar registrado que não houve condições de eu falar nessa reunião. Não é brigando, não é agredindo. Isso, aí a Beatriz que perguntou isso, ó, utiliza a respiração nessa hora, porque se você for um pavio curto igual a mim, a sua mímica facial mostra, sabe? Você fala... Então, para não ter a boquinha torta, traz o diafragma, que ele te libera a tensão. E você vai falar com uma voz neutra. Não é fake. Não é fake. É você que está ali. Só que é você controlada. É ajudada. Tem mais alguma, Mari? Sim. A Solange Bergami, ela perguntou... Eu não estou ouvindo o seu áudio. Não é fake, é você. Só que é você dando retorno, né? Está dando retorno. Vamos lá. Está me ouvindo? Estou. A Solange Bergami, ela perguntou. Sim, a Solange Bergami, ela perguntou como fazer a CNV e após a escuta... Não é fake, é você. Está engraçado. Está dando retorno. Como fazer a CNV? Como fazer a CNV? Espera. Como fazer a CNV e, após a escuta, questionar a não concordância com a opinião do outro, sem ofender, se for no campo ideológico. É um pouquinho... Não, mas dá, tá? Vamos lá. Você vai voltar ao ciclo. Você vai voltar ao ciclo, sempre dizendo, entendo a sua colocação, respeito a sua colocação. Agora, uma coisa importantíssima, Solange, tira do vocabulário o mais. Olha, imagina que a pessoa falou lá uma situação e aí você diz assim, aí você não concordou com aquilo, até você achou que aquilo é totalmente contrário ao que você entende que é. Você vai respirar mesmo, porque a pessoa tem o direito de ter o pensamento dela da mesma forma que você tem o seu. Então, você vai dizer para ela, entendo o que você colocou, deixa eu confirmar, você colocou isso. Ao invés de você dizer, mas eu não acredito que isso... Não, você diz assim, porque o conecta, quer dizer, é aquilo na minha opinião... No meu ponto de vista, essa ideologia, assim, assada, virada, pode contribuir mais, assim. Se a pessoa insiste, você diz, olha, faz perguntas. Pergunta é algo muito interessante, porque você procura, com a pergunta, você mostra interesse em entender. E você, no final, vai dizer para ela, ok, eu respeito o seu ponto de vista. Discordamos, mas eu respeito o seu ponto de vista. A questão é que, muitas vezes, a gente quer convencer o outro do nosso ponto de vista. E aí é bom deixar
sempre claro o porquê que você foi convencida daquele ponto de vista. E deixa esse barulho com a pessoa. Às vezes leva um tempo para o outro processar, mas sempre com a comunicação assertiva e não violenta, porque são duas modalidades. A assertividade é aquela capacidade que você tem de se posicionar. Aí vem a fonoaudióloga falando agora, tá? Cuidado com o tom de voz. Cuidado, porque o tom de voz ele tem um impacto de influência na recepção do outro de 38% da decodificação do que você está falando. Então, assim, você está dizendo um conteúdo. Esse conteúdo ele é potencializado pelo tom de voz e pela forma do corpo. Então, se você vai para cima, você vai para um confronto, tá vendo? Se você desce, o outro te engole. Se você fica no eixo, olha no olho e respeita, o outro não tem como sair desse rapport. A tendência é que ele desça. Tendência, porque você não está dentro do outro. E aí, minha orientação é, se ele partir para um outro nível de conversa, você encerra, você diz, olha, eu estou observando, olha de novo os 4 pontos, estou observando que, neste momento, o nosso diálogo chegou num ponto exaltado. Ou seja, não é o outro que está exaltado. Deixa ele se perceber que foi ele, não você acusar. Você percebeu que o diálogo chegou num ponto que está exaltado, não tá tendo uma sintonia agora. Vamos encerrar por aqui. Aí já vai para o pedido. Vamos encerrar por aqui, e no momento em que nós dois estejamos mais propícios, voltamos a conversar sobre isso. Pode ser? E aí termina a conversa. Às vezes é melhor recuar do que ter um confronto que depois pode não ser recuperado. Bom, vamos lá. Tenho mais 3 aqui. Eu não sei se dá tempo. Comigo não tem problema, tá? Podemos realmente, a gente vai ter que deixar para depois, porque, na verdade, tem muitas. Então, a gente teve que filtrar algumas, porque senão a gente ia ficar... Manda para mim que eu respondo. Ótimo. Então, essa aqui. Por que é importante desenvolver a inteligência emocional nesse momento de pandemia? A pergunta é da Ana Cláudia Monteiro. Por que é importante manter essa inteligência emocional no momento de pandemia? Isso. Ela não é importante, ela é fundamental. Sabe por quê, gente? Por causa da nossa saúde mental e emocional. Aquela frase que a gente diz que cabeça vazia, oficina... Sabe assim, a gente deixa aberto para as coisas. Então, é uma verdade que a gente gera pensamentos que se transformam naquilo, o cérebro, ele recebe aquilo que a gente manda para ele e fica repetindo para a gente. Então, na pandemia, e fico repetindo que está horrível, que eu não aguento mais ficar em casa, que eu não posso sair, o meu cérebro fica me lembrando disso o tempo inteiro. Não é que eu vou inventar também coisas ilusórias, não, mas eu posso dizer, já que estou na pandemia, o que eu posso fazer para me tornar útil? Que livro eu posso ler? Que live eu posso assistir? Quem eu posso ligar? Para quem eu posso ligar que eu não vejo há muito tempo? Porque agora, uma coisa que a gente reclamava a vida inteira, que era que não tinha tempo, embora a gente está trabalhando, eu posso dizer que eu continuo trabalhando, mas tem uns horários que, por eu não me deslocar, que eu ganho de tempo, né? Então, você liga para a pessoa, conversa com a pessoa. Tá? Então, você pode ocupar a sua mente diferente. Então, é bem interessante que a gente possa, nesse momento de pandemia, falar com a gente. Quem é mais auditivo, fala mesmo. Pode falar alto, fecha a sua porta, avisa para as pessoas de casa, estou fazendo um exercício, estou conversando comigo. Quem é mais visual, escreve e lê. Anestésico, sente, faz uma vivência, faz um relaxamento, vai para a meditação, começa a pensar nas coisas mais positivas, para a gente ter preservada a nossa saúde mental e emocional. É um momento difícil, a gente perde a paciência por qualquer coisa,
tá? E você não está ficando, eu estou ficando maluco. Não, não é isso, gente. As pessoas falam, não, o confinamento faz isso, a gente está sendo imposto a isso. Então, para preservar a sua sanidade, a sua saúde, o seu relacionamento. Você sabe que ontem eu ouvi uma reportagem de que a maior busca do Google está sendo sobre o divórcio? Por quê? Porque as pessoas estão sem paciência e estão tendo que olhar entre si. Então, as pessoas estão buscando muito no Google como se divorciar, né? Por quê? Porque estão indo para o extremo. E eu fiquei assim, eu falei, gente, por quê? Porque não estão utilizando de inteligência emocional. Então, a inteligência emocional do autocontrole, não reaja à provocação, perdoa, saia de perto no momento em que está tendo uma discussão mais acalorada. Volta depois fazendo uma atitude que aproxime, em vez de afastar, seja com o marido, seja com o filho, seja com pai, mãe. Pensa sobre isso, é fundamental nesse momento. Ótimo. E também tem aqui da Adriana, como motivar a equipe em trabalho home office, incentivando numa boa comunicação? Olha, Adriana, isso daí é o que mais precisa agora, o líder, porque você falou, né, como incentivar a equipe. Então, imagino que você deve coordenar pessoas. Mas mesmo que não seja líder, a gente está muito sentado e olhando para uma câmera e para uma tela, né? Então, é importante que a gente tenha atividades interativas. Se você está fazendo uma reunião com a equipe, já leva uma pauta, abre o microfone, pede para as pessoas falarem. Em alguns momentos, pede para a pessoa desligar o microfone, porque às vezes tem som externo. Quem tem cachorro, às vezes late e tal. Então, brinca, descontrai. Dá para fazer atividade, dá um break, faz um intervalo. Gente, a gente está muito tempo aqui. Vamos parar 5 minutos para um banheiro, para uma água. Vai lá, volta. Olha aqui. Enquanto isso, vai pensando no que a gente pode fazer de ideias. Faz técnicas mais criativas, de brainstorming, tempestade de ideias. Não faça palestra, faça interação na reunião. Deixa as pessoas falarem. Então, assim, é fazer com que elas gostem desse momento. E não que elas assim, que saco, mais uma reunião. Sabe? Então, faz coisa. Gente, olha, próxima reunião, quem tem alguma ideia para a gente não ficar, sabe? Escuta as ideias, envolve ele. Quando a pessoa é envolvida, ela se sente desafiada. Isso é uma liderança bacana, é uma liderança humanizada, é uma liderança próxima, é uma liderança servidora, e os próprios membros da equipe acabam desenvolvendo esse momento dessa motivação, que motivação é porta que abre de dentro para fora. Mas cabe ao líder chegar entusiasmado e terminar entusiasmado. Não dá para o líder chegar reclamando de tudo. Ele tem que ser realista, mas ele não pode reclamar de tudo, senão ele bota a equipe para baixo. E também não deve pintar um oceano maravilhoso azul se o negócio está difícil. Gente, olha só, temos um desafio, em vez de dizer que temos um problema. Por quê? O repertório de palavras faz diferença. Então, começa a preparar suas reuniões com capricho, assim, deixa eu trazer coisas novas, se desafie, você vai ver que é possível. Ajuda, tá? Agora, só para encerrar um grande número de perguntas que a gente já recebeu, a Marilene Silveira, ela faz uma pergunta, por que ela sente tontura quando ela faz exercícios de respiração? Ótimo, Marilene, vamos lá. Não ótimo a sua tontura, mas olha só, você não vai cair nem desmaiar, tá? Eu vou te explicar fisiologicamente, porque você coloca mais oxigênio para dentro do que normal. Você deve estar com uma respiração curta, um pouco mais superior, curtinha, e quando você relaxa, que você recebe mais oxigênio, o seu cérebro, ele fala, opa, entrou mais oxigênio aqui, aí você dá aquela tonturazinha. Volta a respirar normal e vai fazendo gradativamente. Por exemplo, a do diafragma, não adianta puxar muito, é melhor, menos é mais. Vai devagarzinho até que o seu cérebro acostume e você não vai mais ter a tonteira, tá? É normal ter tonteira. Você está recebendo mais oxigênio do que você está habituada. Treina que vai dar certo.
Ótimo. Antes da gente encerrar, primeiro eu quero convidar a nossa subsecretária pedagógica, Tatiana Várzea, que junto ao núcleo da equipe multiprofissional desenvolveu esse projeto maravilhoso que a gente está vendo aqui. Mas antes disso, eu já quero aproveitar que eu recebi aqui que a Cláudia, a nossa palestrante, ela vai oferecer um curso sobre a temática. Se alguém tiver interesse, busca na rede social do IPS, que é do Instituto de Pesquisa e Prevenção em Suicídio. @IPPES Brasil no Instagram. Tá bom? Pode ir com você, Tati. Boa tarde a todos e a todas. Cláudia, sempre que eu escuto você, é uma satisfação. Você consegue tocar, né, o nosso coração, fazer a gente refletir, e isso é muito importante. Nós estamos desenvolvendo um projeto, né, na secretaria, e assim, a nossa secretária de Educação, a professora Cláudia Viana, ela sempre prezou muito pela gestão humanizada. E nesse momento em especial da pandemia, ela pediu que a sua equipe, né, pensasse muito uma forma de ação, de intervenção, considerando todos os aspectos emocionais que todos nós estamos vivenciando. E foi daí que eu reuni a equipe multiprofissional. A gente tem uma equipe que atua na secretaria, de psicólogos, fonoaudiólogos e assistentes sociais. E essa equipe atua junto às unidades escolares, de acordo com as demandas que as unidades passam para a secretaria. E aí, como todos nós, né, nós temos que nos repensar e recriar essa forma de atuação nesse momento. E aí surgiu essa ideia, né, que apesar de longe dos olhos, precisamos estar perto do coração, todos nós, nos ajudando, nos cuidando, somos uma rede, né? Uma rede de profissionais, alunos, família, e aí nós montamos. E esse projeto nosso, ele tem 3 grandes ações iniciais e uma prevendo o momento do retorno. A gente está com atendimento, psicossocial, através da nossa equipe, né, dos psicólogos, assistentes sociais e fórum da equipe. Também estamos com parcerias, né? O Instituto é um dos locais que a gente encaminha as pessoas quando a gente percebe que há uma necessidade de uma continuidade mais clínica, também para outros espaços. Então, a gente está com a frente de atendimento, a gente divulgou um número de telefone quando enviamos os slides para as unidades escolares. E estamos com a divulgação de lives, eu vi nos comentários, né, várias pessoas falando a questão de que a gente deve, que o tema é relevante, quando teremos outra, a gente ainda não tem a data, mas a gente já está conversando com uma psicóloga para fazer a nossa próxima live. Também estamos considerando esse tema bastante relevante para o momento, né, a gente considerar, até porque eu me lembrei muito quando você falou assim, reconhecer as nossas emoções. Acho que muitos de nós, nesse momento, estamos vivenciando emoções que a gente não reconhece porque nunca vivemos, porque é algo totalmente diferente, né? Ainda mais que, assim, vi muita gente aqui falando da questão do toque. Meus latinos, a gente tem muito isso, né? O toque, o abraço, e a gente hoje está também reconstruindo as nossas relações. Verdade. Então, vai estar fazendo novas lives com esse tema. E a gente também está enviando para as unidades escolares algumas sugestões, textos, vídeos, até se você tiver e quiser colaborar conosco, a gente agradece, que a gente está divulgando para os diretores, orientadores, para que eles trabalhem com as equipes. E até mesmo para os professores, para os alunos, porque alguns estão fazendo interação com os alunos, mantendo vínculo, então eu acho assim bastante pertinente. Então, e estamos também com uma frente de retorno, que hoje, o que a gente está fazendo? A nossa equipe multiprofissional, ela está se formando. Já fizeram um curso pela ASEC, que é a Associação de Saúde Mental da Criança, que também são nossos parceiros, e estamos buscando outros para que a equipe se prepare para a frente, quando for o momento de retorno, dar esse suporte às unidades escolares. Então, assim, de coração, queria muito te agradecer, né?
agradecer a Deise, que é a presidente do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudo do Suicídio, já parceiros nossos, né, no nosso projeto Escola que Previne, mas que nos atendeu prontamente, deixou eu escolher você para estar aqui com a gente. Então, assim, agradecer a Deise. Gostaria de agradecer muito a professora, também a professora Gisele e toda a equipe do Centro de Formação, porque estão tendo também que se reinventar aí no processo de formação, né? Estão reestruturando todas as formações, e aí a gente vai ter mais oportunidades sendo divulgadas. E queria, principalmente, agradecer com muito carinho e gratidão a participação das unidades escolares, todas as pessoas que estão aqui, porque eu acompanhei todos os comentários, e, assim, as pessoas não só tiveram disponibilidade de assistir, mas realmente uma grande disponibilidade em se repensar, em pensar nas emoções, em expor as emoções ali para a troca. Eu achei, assim, na verdade, o que eu percebi? Que as pessoas estavam por completo nessa live. Então, eu queria agradecer realmente a presença. Muito obrigada, tá, Cláudia? Então, agradecemos a participação de todos e aproveito para anunciar que o próximo tema da nossa live será saúde mental em tempos desafiadores e a retomada da vida cotidiana, apresentado pela psicóloga, especialista em psicopedagogia e neuropsicologia, Carla Cristina de Souza. Fiquem ligados, a data será divulgada nas redes sociais da SNE, no Facebook e Instagram, não percam. E obrigada a todos. Obrigada, gente.